Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Pós Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá, pessoal! Tá começando o segundo episódio da nova temporada do Pós Fácil Podcast. Eu sou a Stephanie Ceola. E eu sou a Carol Passos. E eu estou muito feliz por receber uma autora que há bastante tempo a gente queria ouvir aqui no Pós Fácil, a Natália Timmerman. Ela já foi mencionada em muitos episódios aqui de temporadas anteriores por várias autoras e leitoras. Então, para a gente é uma honra receber você aqui, Natália. Seja bem-vinda. Obrigada, nossa, que gostoso saber disso, que eu já tive aqui antes, indiretamente. Um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. A Natália nasceu em 1981, em São Paulo. É psiquiatra, mestre em psicologia e doutoranda em literatura. Publicou Desterros, Histórias de um Hospital-Prisão, pela editora Elefante, em 2017. E a coletânea de contos Rachaduras, pela Quelônia, em 2019, que foi finalista do Prêmio Jabuti. E pela editora Todavia, publicou o famosérrimo Copo Vazio, em 2021, e As Pequenas Chances, de 2023. O que você destaca sobre você, Natália? Algumas pessoas me perguntam, né? Não, mas como você foi da psiquiatria para a literatura, né? Como é que aconteceu essa mudança? Como se fosse uma coisa assim, uma mudança no rumo da vida. Na verdade, a mudança no rumo da vida foi a psiquiatria. A literatura veio antes, entendeu? Eu acho que me fundei como sujeito, como alguém que ama livros. Desde criança, o momento que eu senti que eu chegava em casa era o momento que eu estava lendo. E até hoje, isso é assim. Eu tenho um sofá azul na frente da biblioteca da minha casa, que é um sofá que veio da minha casa antiga. Esse sofá eu brinco que é meu Aleph, sabe? O meu lugar, o meu universo, que se desdobra em vários outros. E quando eu estou lá, em silêncio, o que é muito raro. Primeiro, é muito raro deitar lá. E agora ficou... Eu cometi um erro gravíssimo de colocar uma televisão lá. Porque, na verdade, assim, a nossa casa, olha lá, já comecei a descambar para... Só vai. Essa casa é uma casa, assim, que não tem o som, ela é uma casa meio diferente, assim, tem um mezanino, a biblioteca fica no mezanino, que se liga com a parte de baixo, né? E os meninos, assim, são 3 meninos lá em casa, né? Mas meu companheiro, eu tenho 2 filhos e um enteado. E eles se enfurnavam no quarto do Tadeu, que é super pequenininho, que é meu enteado, para ver filme no fim de semana, jogar videogame. Quando, assim, até nem jogo de futebol a gente tinha um lugar público para ver juntos. Aí eu falei, acho que vale a pena colocar uma televisão aqui. Então eu arrastei para os lados as estantes e coloquei a TV num rack que veio da casa do meu pai. Teve isso também. A Marta, que é uma personagem do meu livro, né? Ela estava se desfazendo de algumas coisas que eram da casa do meu pai. Falou, alguém quer um rack? Alguém quer esse rack? E era um rack muito bonito, assim. Eu falei, eu quero. Na verdade, não foi a televisão, foi o rack que veio antes. Aí eu falei, putz, mas onde que eu vou enfiar isso aqui? Falei, acho que eu vou colocar aqui. Falei, bom, então acho que eu vou colocar uma TV em cima, né? Até porque... E aí, o que aconteceu é que agora a galera fica lá jogando videogame, vendo os filmes. E eu e meu companheiro, a gente fala, vai ser um bom lugar pra gente ver filme, a gente nunca vê filme ali. Nunca. Enfim, eu maculei o meu lugar sagrado de literatura com a televisão. Enfim, tudo bem. Eu tinha que criar outro. Com certeza. Tem uma varandinha com uma rede de ler lá, vou ganhando outros espaços. Quando eu tenho esse tempo para ler, né? Mas no ônibus, aqui no consultório, onde for. Legal. Antes de tudo, uma leitora, então, e uma escritora. Isso. Olha lá, tá vendo? Eu sou essa pessoa bagunçada, que começa um assunto, vai parar em outro... Eu tô vendo que vai render essa conversa. Tô gostando. A gente também é assim, Natália. A gente também é assim. É por isso que vocês gravam podcast, né? Acho que se não for assim, gravar um podcast. Bom, Natália, a gente decidiu dividir essa conversa contigo em 2 partes. Na primeira, a gente vai falar sobre As Pequenas Chances. Vamos começar com o mais recente. E na segunda parte, a gente vai para Copo Vazio, né, que é um sucesso entre as nossas ouvintes aqui do podcast. Eu vou ler rapidamente a sinopse de As Pequenas Chances, só para a gente introduzir para quem ainda não conhece o livro, mas o livro inicia com o encontro da autora com um médico de cuidados paliativos que atendeu seu pai, Arthur,
E a conversa desperta nessa personagem toda a experiência da perda recente, né? O Arthur era médico, então a notícia da volta do câncer vem em seguida da certeza da finitude. A morte vira um assunto da família e o livro narra os efeitos da situação na vida dos filhos, da esposa e dos netos. As Pequenas Chances é um romance que tem uma parte de busca por origens também, né, da protagonista, reflexões sobre família, memória, judaísmo, vida e morte. Eu já vou começar a jogar perguntas sobre As Pequenas Chances, a gente acabou de ler. Acho que eu e a Carol lemos ao mesmo tempo o livro e a gente pirou nele, assim, a gente gostou muito. Eu ainda não tinha lido Copo Vazio, então eu comecei ao contrário, né, a conhecer teus livros. E eu gostei muito porque, assim, eu senti que era quase como se fossem 2 livros num só. Tem toda essa primeira parte ali em que a gente está lidando com esse pai que está adoecendo, que vai morrer, que morre, o luto da família, né, o luto da protagonista, e ao mesmo tempo essa parte das origens da família tá ali, né, dentro dos diálogos, assim. A gente vai descobrindo várias coisas junto com aquela família, assim, eu senti muito isso. E aí tem essa segunda parte, depois da morte do pai, em que ela, com a família, e eu vou dizendo ela com uma vontade de dizer você, vai em busca dessas origens, principalmente essa questão do judaísmo e de onde essa família partiu para migrar para o Brasil, né? Eu fiquei muito curiosa quando eu estava lendo para tentar entender no processo de escrita qual história que vem antes. Se é essa história pessoal, particular, esse luto muito pessoal, ou se é essa história universal, sabe? Da migração, do judaísmo, enfim, queria saber como é que foi esse teu processo de escrita. Tudo veio junto, e eu acho que ambas são particulares e universal. Acho que o luto também é muito particular, e quanto mais particular, e acho que tudo é meio assim, né? Quanto mais particular, tem algo ali de universal também, né? Acho que essa coisa da intimidade, acho que dá a sensação, na primeira parte, de ser muito particular, porque é quase como se fosse um acesso à intimidade de uma família num quarto de um hospital, né? Numa casa em que uma pessoa está doente. Acho que as primeiras 2 partes têm muito isso. E a terceira parte, acho que também tem algo particular, que é da história da minha família, né? Mas que também acho que, como a epígrafe diz, né? História familiar e coletiva são uma única coisa. O livro surgiu num bloco muito diferente do Copo Vazio, que foi se construindo ao ser escrito. Na verdade, assim, a terceira parte, claro, acho que fica evidente no final o quanto também tem de construção conforme a escrita foi se dando. Acho que é um livro que se assume como um livro de ficção, se assume como romance, ainda que também ele deixa evidente o quanto há de material autobiográfico, muito cru, vamos dizer assim, né? Acho que, lógico, tem um trabalho de linguagem ali, mas acho que a linguagem, ela queria, eu tinha a intenção justamente de que parecesse muito real. O tipo de detalhe que eu quis colocar ali é quase como se eu queria que duvidassem que aquilo pudesse ser uma ficção. E isso também na terceira parte, né? Mas o livro, a ideia veio inteira, assim, sabe? Eu sabia como o livro ia começar e eu sabia como o livro ia terminar. A única dúvida é como eu ia chegar no final, e para isso eu precisava fazer a viagem, que está na terceira parte, que aí a resposta estaria lá, isso que eu achava, né? Não vou dar spoilers, então eu vou ficar por aqui. E aí, essas 3 partes, que são essas 3 partes, né? A primeira é o luto, é um livro que já começa no luto, né? Começa no enterro e no luto. E a segunda parte é a morte, e na segunda parte é um cruzamento de viagens, né? Essa narradora que também se chama Natália, mas que não coincide exatamente comigo, indo viajar, encontrar a família, que se desdobra também em 2 significados, né? Encontrar a família dela, o companheiro e os filhos, e encontrar essas origens, porque isso ela ainda não sabe que ela vai fazer, ela descobre depois. E a terceira parte, que é a viagem propriamente dita, né? Acho que algo até o nascimento, vamos dizer assim, né? Ou o fechamento do ciclo, porque o livro ele é cíclico, ele tem algo de cíclico ali, como acho que inclusive como até a capa remete, né? A Annelise Egregia, que foi a artista plástica que fez a capa do livro, foi ela que percebeu a recorrência de ovos e ovas, né? A gente não controla tudo quando escreve, né? Eu não tinha pensado deliberadamente em vou colocar aqui ovos em todas as partes. Acho que praticamente um dos únicos elementos assim que está
nas 3 partes do livro. E tem toda uma questão simbólica, né, do ovo, o ovo da Páscoa. Agora, assim, a gente está gravando aqui na Semana da Páscoa. Tem o ovo da Páscoa, do fim do começo, o ovo que a personagem come logo depois de chegar do cemitério, cumprindo os rituais judaicos, né, isso é super bonito, e foi algo que eu vivenciei mesmo, né, eu não me sentia nada ligada ao judaísmo. E aí, depois da morte do meu pai, eu me vi muito acolhida pelos rituais fúnebres judaicos. Achei eles de uma beleza, de uma sabedoria que me impressionaram, né? Por exemplo, esse do ovo, que é chegar do cemitério, do enterro de alguém querido, e comer um ovo cozido. E eu acho que isso tem todo o cuidado simbólico, com essa, quase como se estivesse instaurando a pessoa de volta no ciclo, né? Da morte, da vida. E um cuidado nutricional também, com alguém que provavelmente estava cuidando de alguém doente, estava sofrendo, estava sem apetite nos últimos tempos, né? Então, eu fui tentando descobrir o significado desses rituais como um jeito até de lidar com o meu próprio luto, né? Eu ia entendendo o meu luto a partir dos rituais. Isso foi um movimento bem importante para mim. Natália, a gente fala bastante sobre luto, né? O meu pai também partiu, ele também teve câncer, né? Então, quando eu li o livro, foi impossível, assim, eu logo me identifiquei com várias situações e sentimentos, assim, bastante conflitantes, que é nesse momento de perda, né? Tem a questão das soluções práticas, né, decisões que a gente tem que tomar práticas nesse momento que a gente sente muita dor, e também, ao mesmo tempo, essa questão dos rituais, né, de você ter que passar pelos rituais do luto, né, assim, descobrir coisas. Eu também, eu sou católica, mas eu também não sigo a religião, né, e aí você tem que participar desses rituais e tal, e no fim das contas eles fazem sentido porque eles são um encerramento ali, né, a gente acaba sendo acolhido, assim, acho que até pela cultura mesmo da família e de estar ali, né, então isso faz parte, né. Mas eu queria saber também, assim, Natália, como que foi escrever sobre esse tema que você viveu tão de perto, né, assim, elaborar isso em texto, né, como é que foi isso para você? As pessoas costumam me perguntar se foi difícil, né? Não foi, no sentido assim de... que também foi difícil, isso pode significar várias coisas, pode significar se foi algo, assim, sabe, uma escrita que não fluía, que emperrava, diante da qual eu hesitava, ou se foi doloroso. Não, no primeiro sentido, a resposta é não foi difícil, fluiu muito. Eu escrevi principalmente as 2 primeiras partes, que eu escrevi em uma semana, 7 dias mesmo. Eu tinha ganho uma bolsa na residência literária, e eu tinha 30 dias para ficar lá, mas eu estava com um filho pequeno, e fiquei numa semana 4 dias, na semana seguinte 3 dias, foi o que deu. E aí eu me propus, assim como o autor que eu estudo no doutorado, o Karl Uwe Knausgård, ele me propus a escrever 10 páginas por dia. E aí era uma rotina maravilhosa. De manhã eu acordava lá sozinha, e era na praia, em Boiçucanga, lia de manhã, a vida dos sonhos, assim, lia de manhã, aí almoçava, ia pra praia, ou almoçava na praia, assim, sabe? Dava um mergulho, andava de bicicleta, voltava, sentava para escrevia a tarde toda, até a hora que tinha dado. E, nossa, que delícia, só de falar isso. Nossa, muito bom, muito bom. E a terceira parte eu escrevi também numa viagem, mas aí foi um pouco diferente, não tinha essa rotina assim tão estabelecida. Até porque eu fiquei sem internet lá, foi meio caótico. No lugar onde eu estava, imagina, eu cheguei no lugar onde eu estava, fazia, sei lá, 1 hora que eu tinha chegado, caiu uma chuva, era uma casa em São Francisco Xavier, caiu um raio dentro da casa. Meu Deus! Sabe, assim, não na casa, não dentro, né? Mas eu vi, sabe, eu vi a explosão. E aí acabou a luz, acabou a internet, queimou a fonte do meu computador, tipo, sabe assim? Aí eu consegui comprar uma outra fonte na cidade, foi o maior caos escrever essa terceira parte. Aí a pessoa falou, volta. Eu falei, eu não vou voltar, vou ficar aqui, sem luz. Tipo, aí depois arrumaram a luz ao longo da semana que eu tava lá, mas imagina, eu já tava toda organizada para ficar lá, não tinha a menor chance, tinha desmarcado o paciente, tinha organizado tudo com o meu companheiro, falei, não vou voltar, vou ficar aqui para escrever, assim, quase uma aprovação. Quero sim. Mas na primeira parte, as primeiras 2 partes, né, que é quase a primeira parte, que são muito diferentes, essas 2 primeiras da terceira, acho que tanto pelo que elas
dizem, quanto pela linguagem mesmo. E isso é um reflexo do momento em que eu escrevi. Foram 3 anos de diferença entre uma parte e outra. E tem, acho que, um trabalho de luto que já foi realizado, das 2 primeiras para a terceira. Isso aparece na linguagem. As 2 primeiras são muito mais sofridas. Eu escrevi tinha 76 páginas, né, nesses 7 dias. E aí acho que foi 7 ou 8 dias, agora não sei exatamente, porque foram 10 por dia, e na última foram 6, eu acho. Foram 6. E eu falei, pronto, essa primeira parte está pronta. Nossa, o negócio fluía muito, assim, sabe? Muito. Eu tinha um caderno em que eu anotei o que eu ia escrever, eu transcrevi os áudios da minha irmã que contavam a viagem dela, e jorrava. E eu escrevia várias partes chorando, assim, copiosamente. Fluiu muito. E aí eu fiquei 3 anos sem encostar nesse material, e quando eu fui encostar de novo, já na terceira parte, eu fui reler, né, o que eu tinha escrito. Eu abri o arquivo, estava assim, última vez modificado em maio de 2019. Foi 2022 que eu fui terminar. E aí eu consegui ter uma distância do livro, né? Eu consegui ver, até tinha partes que variavam. Eu vi o quanto meu luto já tinha se transformado, porque tinha uma dor ali que me parecia em alguns momentos excessiva. Eu consegui mexer na linguagem. Eu entendi isso como a possibilidade de distinguir o que era do livro e o que era meu, né? O que dor transbordava ali do livro. Enfim, aí, a terceira parte eu escrevi nessa outra viagem. Uhum. E você chegou a modificar a primeira parte depois na segunda leitura, ou foi assim mesmo? Não, eu sempre modifico, né? Acho que tem muito de edição, reedição, releitura, cortar muitas coisas, acrescentar outras, mudar a ordem, sim, com certeza. Acho que minha escrita acontece muito na reescrita, e eu adoro fazer isso. É uma das partes mais prazerosas para mim. Mexer num material bruto e lapidando, assim, sabe? Eu gosto muito. E esse lapidar não é deixar... Às vezes, o lapidar é o oposto de deixar mais refinado, é deixar menos refinado. Assim. Porque, às vezes, num primeiro momento, a escrita sai meio pedante, sabe? Uma coisa... E aí por exemplo, a palavra adentrar. Eu até usei ela no texto outro dia, mas eu sempre penso, quando eu falo adentrar, quando eu escrevo adentrar, eu penso que meu editor falou, mas por que adentrar? Por que não entrar? Quem adentra uma sala? Aí é verdade. Uma espécie de, nossa, gente, é um vício isso, uma espécie de... Você tira, na maior parte das vezes, fica melhor. Eu acho que uma espécie de, como se fosse uma hesitação para chegar onde você quer, geralmente uma metáfora, né? O medo da metáfora. Uhum. Então, nossa, mexi muito. Sabe que eu ouvindo, eu fiquei pensando nisso que você falou ali no início, que parece, eu falei que saía de uma experiência particular para uma experiência universal, mas essa experiência particular do luto, a Carol acabou de dar um exemplo da vida dela. Eu lembro quando eu estava lendo, quando contava a jornada da viagem dessa irmã, assim, que nunca chegava, que aflição, que ela nunca chegava. Eu também me lembrei quando a gente perdeu o meu avô, porque era eu que estava com ele no hospital. E já a segunda parte dessa viagem em busca das origens ali da família, né, que acontece meio que por acaso, eu nunca vivi nada parecido. Olha só. Concordo contigo que acho que a primeira parte é mais universal do que a segunda. A segunda acaba sendo mais particular, né? Talvez de quem tem uma família que migrou para o Brasil, né? Uhum. Ou seja, quase todo mundo. E de jeitos muito diferentes, né? A gente, enfim, muitos vieram como a minha família, chegaram sem nada, mas foram beneficiados por programas brasileiros, assim, né, que a gente hoje sabe que eram até uma tentativa de branqueamento, assim, né, da população. Sim. E muitos, pelo contrário, foram prejudicados, né, foram preteridos, como as pessoas escravizadas e os descendentes das pessoas escravizadas, a gente vê resquícios disso até hoje, né, então são histórias coletivas que se dialogam de jeitos muito diferentes com outras histórias coletivas também. E aí o baque que foi quando cheguei no final, e você cita, acho que nos agradecimentos, a Thaís Bilenque. Não conta. Não conto, mas tu cita, né, essa jornalista, e a gente acompanha o trabalho dela, claro, e você fala do quanto
se inspirou, né, Quanto ela foi importante para o livro. em reportagens dela sobre isso. E eu achei isso muito curioso, assim. Levei um susto, sabe? Quando, meu Deus, que bacana, assim. E também mostra, né, tipo, experiências muito compartilhadas. E principalmente para esse momento que a gente vive agora, de tanta guerra nessas regiões do mundo já marcadas pela guerra, a gente voltar a falar disso, né? O livro fala isso também, né? Quando estava começando a guerra da Ucrânia, agora estourou outra guerra, né? Estamos com 2 guerras nesse momento, declaradas e várias outras não declaradas. Então, enfim, sim, acho que a literatura não silencia diante disso, né? Está sempre em relação com isso. Mesmo quando está falando de outra coisa, aparentemente. E esses aspectos da cultura judaica que também achei legal ir descobrindo conforme as irmãs vão descobrindo nos rituais depois da morte do pai, assim, né? Coisas que a gente não tem. Eu sou católica também, sou criada por uma família católica, não tinha nem ideia. E foi legal perceber e descobrindo junto com aquela família, sabe? Como os rituais se dão, a importância que eles têm, assim, eu fiquei curiosa para sair pesquisando sobre isso. Achei muito interessante o modo como isso entra na história, assim. Isso já era uma coisa muito latente, assim, para você? Já era uma preocupação tua falar sobre isso? Eu fiquei com vontade de falar sobre isso logo depois que eu vivi, até meio durante, que eu lembro que no enterro do meu pai, uma amiga que tinha tido 2 perdas muito brutais na vida dela, veio falar, nossa, ela veio perguntar, gente, que bonito isso de rasgar a camiseta, o que significa? Ela veio muito curiosa querer saber. E aí eu percebi que tinha um interesse ali, né? E eu gosto do fato de que meu livro fala sobre o judaísmo, é um livro de literatura, né? Não é um livro sobre judaísmo. Acho que é um livro que também leva para outras pessoas que leem algo da cultura judaica. E que não tem, e para mim não tinha, e acho que isso diz até da multiplicidade do que é ser judeu, nada a ver com Israel, né? A palavra Israel aparece só uma vez no meu livro, que é nos agradecimentos a um primo, que me ajudou a contar um pouco da história, porque ele me mandou, ele estava organizando um material sobre a família, por coincidência, na época que eu estava escrevendo. Só que assim, eu coloquei esse agradecimento na última hora, foi acho que a última coisa que eu coloquei no livro, se não fosse isso, a palavra Israel não apareceria, ou seja, para mim, eu digo para mim individualmente, porque isso varia muito, né? Tem pessoas que têm uma relação diferente com o judaísmo e com Israel, né? Para mim, o judaísmo não tinha nada a ver com Israel. Ainda que, logicamente, eu me vi muito abalada com o ataque do Hamas e com a resposta absurda, né, do Netanyahu, que muitos israelenses, inclusive, criticam, têm ido às ruas, né, falando um pouco desse contexto de agora, né. Clamaram e clamam por um cessar-fogo imediato, né, uma matança desenfreada, absurda. Enfim, eu percebo isso até como é difícil falar disso dentro da minha família, né, porque acho que tem, enfim, me vi até, tem uma polarização aí também, né, e justamente isso que aconteceu agora mudou para mim o significado da polarização, sabe, eu acho que eu me vi muito sem lugar como uma judia de esquerda, quando aconteceu isso, e me vi, isso, acho que é sem lugar mesmo, e questionando muito o que eu penso, o que eu sou, como eu me posiciono no mundo, no que eu acredito, como eu, uma pessoa, eu não sei como eu conjugar esse verbo, aderir, como eu adiro, acho que adiro adeiro, estranho, né? Sim. Mas acho que assim, uma pessoa pode aderir, no caso eu, a um pensamento, a uma posição, né? Enfim, é algo que tem me feito pensar muito. Até falando dessa questão da polarização, né? Você sofreu um ataque, né, por uma coluna, né, que você escreveu. E ataque, na verdade, foram 2 ataques em um. Fui atacada tanto pela esquerda quanto pela extrema-direita. E a gente está vivenciando isso, né? Assim, de ataques, censuras, escritores. É muito triste isso, né? Mas eu queria saber, assim, como que você viveu esse momento também, né? Eu lembro que você estava para vir aqui para Jaraguá do Sul, na Bienal Internacional, foi bem... Na mesma semana, foi na semana. E aí aconteceu, a Schroeder super me acolheu, ele foi muito legal. E foi muito legal a minha participação. Eu me senti muito bem, assim, sabe? Eu me senti muito acolhida. Foi ótimo. Foi muito legal. Eu estava morrendo de medo.
medo de ser atacada, sabe? Assim, com medo de participar, estava com medo de divulgar, estava com medo, porque, assim, o que aconteceu? Eu escrevi uma coluna falando sobre antissemitismo, falando que eu sou uma pessoa de esquerda e estava me sentindo pouco compreendida pela esquerda, uma coisa assim. E aí a direita falou, tá vendo? Mas assim, não é que falou, tá vendo? Recebeu uma enxurrada de mensagens, ameaças, xingamentos. Nossa, muitos misóginos, foi horrível. E a esquerda também. Então foi muito ruim. Uma sensação de pesadelo mesmo, sabe? E aí eu saí do Twitter. E foi a melhor coisa que eu fiz. Não sinto nenhuma falta do Twitter. Muito bom. Foi ótimo ter saído do Twitter. E aí depois foi passando e eu fui entendendo que, tipo, é assim mesmo, né? Que não deveria ser. Depois escrevi até um texto sobre isso. Escrevi mais algumas vezes sobre isso, né? Sobre o que significam esses ataques, sobre a necessidade de uma regulamentação da internet, sobre como isso pode adoecer uma pessoa, de fato, né? E sobre essa contradição entre receber todos esses ataques virtualmente, mas eu olhava para fora da minha vida e estava tudo aparentemente normal, né? Tinha um abismo ali, sabe? Era como se duas instâncias que não se encostavam. Mas é uma experiência de pesadelo mesmo, horrível. Eu estava fazendo a divulgação da Bienal e estava acompanhando, né, a tua vinda para cá e tudo, e eu fiquei chocada, assim, né, como a gente vive um momento que as pessoas que não aceitam o diálogo mais, assim, né, ou até mesmo, assim, ideias muito consistentes sobre coisas que as pouco conhecem, e isso serve de motivação para ataque, sabe? Pois é, claro. E tanto o objetivo não era o diálogo, essa dinâmica desses ataques, ela acontece justamente porque não há um diálogo. As pessoas que estavam me atacando, elas não leram meu texto. Porque era realmente assim, eu li esse texto muitas vezes, era um texto muito ponderado. Eu poderia ter feito mudanças no texto, eu vi e não tem nada a mudar. Tava, assim, eu diria de novo tudo que eu disse ali, sabe? Porque você devia ter falado outra coisa. Não, mas eu disse, sabe? Tipo, eu falei que me compadeci com os reféns, falei com o cessar-fogo. Tava tudo dito ali. Só que, assim, o que as pessoas fizeram, as pessoas que me jogaram na fogueira, foram 2 homens, um de cada lado, um em cada polo, e eu já tinha sido jogado na fogueira uma vez, em outra situação, por outra coluna. O que eles fazem? Qual que é a metodologia? Printa, né, o título, só o título, que às vezes é super, é um título para ser clicável, às vezes é problemático mesmo, e, enfim, também é um aprendizado, escolher muito bem o título. E a minha foto e meu nome, né? Meu rosto e meu nome. É isso. Não é o que eu escrevi, não é o meu texto. Obviamente, ninguém linka o texto. Não é um diálogo com argumentos. É um ataque à imagem de uma mulher. É isso que foi feito, sabe? Não é pelas ideias, é pelo rosto, por quem ela é, sabe? É uma coisa... Nossa, e cada coisa horrorosa que me falaram, enfim. Sim. E interessante você falar isso do Schroeder, porque ele já passou por coisas assim aqui em Santa Catarina. Ele me contou. Sim, nossa. Muito, muito parecido. E assim, no sentido de ser atacado tanto pela esquerda quanto pela extrema-direita, assim. E... A gente foi jantar e a gente ficou falando disso. Foi ótimo. E a gente ficou falando e eu me senti muito acolhida por ele. Assim. Foi muito... Obrigada, viu? Se você escutar isso... Carlos, eu tirei daqui como te chamo. Agradeço muito a acolhida na Jaraguá do Sul, foi ótimo. Saí me sentindo melhor, consegui dormir, eu não estava conseguindo dormir, não estava conseguindo comer, eu consegui comer, consegui dormir, foi muito bom, foi excelente. Eu tenho uma imagem, eu lembro até agora do hotel, era na frente daquele riozinho, em Jaraguá do Sul, estava uma chuvinha, sabe assim, foi tão gostoso, foi um refúgio, assim, sabe? Foi muito bom. Que ótimo, que bom que quem diria, né? Que logo Pois é. Eu me senti bem, que bom saber. No próximo episódio, vocês conferem a conversa que a gente teve com a Natália Timmerman sobre o livro Copo Vazio. Se você gostou desse episódio e quer conhecer mais o nosso trabalho, ouça as temporadas anteriores. Tem muito bate-papo entre amigas sobre livros, tem entrevistas com autoras e autores e tem até uma série especial narrativa premiada sobre literatura catarinense. A gente garante que você vai se surpreender. E considere também apoiar o Pós-Fácil. Acesse apoia.se/Pós-Fácil Podcast. Doando a partir de R$10 por mês, você já sabe. Você apoia o jornalismo cultural independente feito por mulheres e ainda concorre a combos de livros todos os meses.
O Pós-Fácil Podcast é uma realização do Pós-Fácil Hub de Jornalismo em Áudio. O roteiro e a apresentação desse episódio são de Stephanie Ciola e Carol Passo. A edição é de BZT Studio. Para conhecer mais sobre a gente, acesse posfacilhub.com. Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Pós-Fácil.